pratiquei jiu-jitsu por um tempo. Ai, que legal! Foi um momento assim, que eu tava entre, será que eu quero mesmo treinar, ser atleta de fisiculturismo? Ou será que isso é pra mim, então? Mas eu fiquei um pouco tempo no jiu-jitsu, nem cheguei a me graduar, né, faixa branca ainda. Porém, é uma coisa que eu achei tão legal, porque você não aprende só a lutar, a se defender. É uma coisa que você aprende a ter respeito, autocontrole. Conduta. Então é uma coisa assim, uma luta, principalmente, que eu, assim, falo, se você puder experimentar pelo menos uma vez na sua vida fazer jiu-jitsu, faça. Sim, porque com você aprende a ter certeza. uma disciplina, assim como no fisiculturismo Exato. também. Mas eu acho que só vivendo pra você entender como é. E o jiu-jitsu é apaixonante. A filosofia do jiu-jitsu, pra mim, é algo que vem mudando e transformando muitas coisas na minha vida. Assim como na musculação também. E eu acredito que o fisiculturismo pra você também. Sim, com certeza. Como eu falei, no jiu-jitsu tem uma disciplina, mas o fisiculturismo também tem. Então, quando você passa por uma preparação, você se priva de muita coisa, você dá valor a muita coisa. Então, é uma coisa também que, pô, se uma pessoa passasse por uma preparação, ela ia dar valor a tanta coisa e aprender a, assim, a conviver melhor, porque eu acho que é uma coisa que mexe até com o seu psicológico, pra falar a verdade. Imagino. Principalmente na última semana. Nossa, imagina você ter a disciplina de estar ali, fazendo seu cardio, treinando, beber 10 litros de água. É punk, é punk. Meu. E eu admiro demais, porque o palco também, tipo, as poses, eu fui fazer um vídeo de pose, cara, é extremamente complexo. Eu falei, não, será que vai dar bom? Nossa, aí que eu admirei mais ainda, porque é uma questão de segundos que pode impactar totalmente no seu resultado ali, né, Isso de pose é uma coisa muito interessante, ao mesmo tempo que eu fico, putz, porque assim, primeiro que você tem que ter um condicionamento muito alto para segurar uma pose. E outra, às vezes você tá ali em uma decisão final com outro atleta, você e o atleta. Os dois estão praticamente com o mesmo shape, mas se você errar em uma pose, você perde. Então eu acho, é pior você perder porque o seu shape estava inferior ou perder porque você errou a pose. Exatamente. Então tudo é milimetricamente calculado. Nossa, então o pessoal vê, é só você chegar lá e desfilar no palco. Gente, não é assim. Não é assim. Nossa, nem um pouco. Você tem ali a sua turma do jiu-jitsu que você competir, vai uma galera junto, etc. Você tem uma turma do fisiculturismo que vai junto? Pode acontecer de te encontrar algum conhecido lá, ou o meu coach tiver um atleta para competir junto, mas assim, não é algo que, vamos ir em grupos aqui para ver quem ganha mais. É uma coisa que pode acontecer, né, mas não é assim. Geralmente a gente vai, cada um por si ali, conhece a galera ali, faz amizade ali mesmo. E é uma caminhada muito mais individual, né? Porque a preparação, a alimentação, os treinos... No jiu-jitsu, como ele falou, você sempre tá treinando com alguém, você sempre tá ligado. No fisiculturismo, não. 24 horas você com você mesmo. Lutando contra a sua própria cabeça. Sim. O jiu-jitsu tem muito isso. Lá no Gil a gente é muito família, então campeonato a galera vai junto e tá torcendo por você, eles estão te ajudando com as poses. Aí no fisiculturismo, pelo pouco que eu acompanhei com amigas atletas, é você por você. Você tá no dia ruim, problema seu, você tá no dia bom, ótimo, é assim. Execução, você que fica responsável ali, né? A família Gracie, né, que trouxe o jiu-jitsu e fundamentou boas partes do que a gente conhece do jiu-jitsu hoje, eles falam muito isso. Falam que o jiu-jitsu não é só do Brasil, o jiu-jitsu é do mundo, a gente é uma comunidade, a gente aprende que somos uma família, assim. Não existe essa divisão de grupo aqui, coisa aqui, não. É a família do jiu-jitsu. Infelizmente, é um esporte que não é tão levado a sério assim no Brasil. É claro que de uns anos pra cá, tomou uma visibilidade sim de um nível absurdo, mas ainda não é algo grande. Então, de qualquer forma, você tá ali sozinho, mas acredito que ter uma torcida ali, um apoio faz toda a diferença, principalmente se você tiver boas condições financeiras, tiver alguém que tá ali de fato com você. Claro que, como ela falou, no jiu-jitsu você tem a sua família ali, como é que você fala? Você tem ali a sua família, a sua equipe para te acompanhar o tempo inteiro. No fisiculturismo, realmente, eu acredito que é uma coisa que é muito mais individual. Mesmo que você esteja ali por você, o ambiente que você vive, ele influencia tudo. Muito. Porque vamos supor, eu sou uma atleta de fisiculturismo, mas todo dia eu tô ali no ambiente de festa, de gente que não tem nada com nada. E é muito diferente eu estar numa academia com uma relação de pessoas que seguem uma dieta, que tem os assuntos, que tem uma mentalidade diferente. Então isso acaba tornando muito mais fácil a caminhada. Porque eu acredito que o ambiente que você convive
influencia diretamente em como você vai agir, como você vai responder a tudo aquilo. Então acaba tornando muito mais fácil esse processo. Sim, principalmente no Gil eu sinto muito isso também. O ambiente, as pessoas, você treinar ali com pessoas de todas as idades, atletas, não atletas. Só de você estar naquele ambiente, só de você estar num esporte que é de comunidade, é totalmente outra coisa. Então, o ambiente, pra mim, em tudo, tanto no esporte quanto na alimentação, influencia muito, 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 muito. Seu desempenho, seu foco. E é legal também ver essa diversidade de, que nem você falou, às vezes tem uma senhora lá, tem Exato. Então é muito legal ver também esse tanto de gente, todos unidos com o mesmo propósito, com o mesmo foco. Isso motiva ainda mais a gente a estar ali. Ver o esporte, claro, a competição é muito bom, ela é uma forma da gente validar, assim, o esforço, a disciplina dos atletas, mas ver o esporte pra vida. Teve uma história muito legal de um colega do Hyron Gracie, da família Gracie, que ele falou que chegou um menininho lá na aula de jiu-jitsu com as unhas muito grandes. E aí o professor, para não se machucar, né, ele foi e cortou as unhas do menino, fizeram a aula, só que quando o menino voltou pra mãe, a mãe começou a chorar muito. E aí esse professor falou, putz, fiz cagada, tô nos Estados Unidos, americano é um pouco diferente, fiz cagada. Aí a mãe explicou, não é isso. É porque ele nunca tinha, o menino era autista e ele nunca tinha tido a confiança de dar a mão pra mãe cortar as unhas dele. E no esporte, no jiu-jitsu, foi o único lugar que ele se sentiu seguro pra isso. Então é o que o Hyron fala, esse menino talvez nunca vai ganhar o campeonato, mas ele é o que mais precisa do esporte, mais precisa do jiu-jitsu. E na musculação a gente vê muitas histórias assim também, do esporte pra vida também, né? Sim, com certeza. Eu vejo tantas pessoas que entram com problemas, não só de academia, mas de algum tipo de esporte, mas que elas encontram o seu refúgio. Sim. Refúgio, elas conseguem se tornar pessoas melhores, tanto no físico quanto na vida. Então isso é muito bacana, porque não é só algo que prepara o seu corpo, e sim a sua mente. Tanto para você próprio, quanto para a sociedade. Nossa, isso é muito bacana no esporte, muito bacana. E eu já tive, tipo, em uma dieta parecida com a de atleta, né, que foi me ajudando nesse processo de perda de peso. De fisiculturismo, e nossa, assim, a mentalidade foi uns 2 meses, mas a mentalidade que vocês precisam ter, eu imagino a resistência mental que deve ter te trazido esse esporte, né? Uma resistência mental muito grande, tipo, de você ter uma resiliência ao desconforto, é uma coisa que impacta muito, né? Sim, com certeza. Às vezes o pessoal... Eu tô numa festa ali, porque também eu não vou me privar de tudo, gente. Eu vou pra uma festa, mas vou com a minha marmitinha. Aí perguntam, nossa, mas você não fica com vontade de comer o bolo, algo assim? Não. Eu não fico, porque pra mim, eu acho que chega um momento que você nem sente mais a vontade, necessidade. Sim. Esses dias, por exemplo, eu fiz refeição livre depois de um bom tempo de dieta. Eu tava guardando um pedaço de bolo há 2 dias pra comer. Cheguei na hora do bolo, dei 2 garfadas e falei, não. Eu acho que chega um momento que você acostuma tanto que não é um sacrifício. É um prazer estar fazendo aquilo. É seu estilo de vida, a sua identidade, é um estilo de vida. né? Você sente, eu vou comer arroz, frango, batata doce. Eu amo isso. É um prazer. Não é um sacrifício pra mim. Então, quando você acostuma com algo, você consegue fazer algo, é muito mais fácil. E é muito legal quando a gente consegue conviver em um ambiente em que tá todo mundo nesse mesmo propósito, né? Porque vai te puxando. Às vezes você vai num ambiente totalmente diferente, fora da nossa bolha, e aquilo que é extraordinário demais pra eles, às vezes pra nós, com mais amigos atletas, é algo comum, é algo cotidiano, é o que vai puxando, né? Imagino pra vocês que são do atletas de fisiculturismo também, algo que estimula muito. Por mais que eles não sejam atletas, minha mãe, por exemplo, treina antes de eu nascer, né, quando eu morava com os meus pais. Então é algo bacana, ok? Eu acho que isso de eu estar começando essa dieta, esse mundo, acabei influenciando meu noivo, que agora ele quer entrar no mundo também. Total. Então a gente tá só esperando as coisas darem uma acalmada um pouco, a gente tá em mudança e tudo, ele vai começar a competir também. Caraca, que legal! Isso que é bacana. Ele gosta tanto do estilo de vida que agora ele quer se incluir nisso. Exato. E é muito o que eu vejo na minha família também. Eu moro com os meus pais e com o meu irmão. O meu irmão é do esporte. Ele também é híbrido. Ele faz a musculação e ele é faixa roxa de karatê. Tá? E vai, com a minha idade, quem sabe, ele já pega a preta. E é muito estimulante porque, às vezes, meus pais, né, eles dão uma estranhada. Como assim você não vai comer isso? Você vai treinar? Meu, você vai ficar doida com isso. E aí, ver o meu irmão, que é do esporte também... 21. 21, nossa. Ver o meu irmão, que é do esporte também, da arte marcial, me ajuda, me influencia também. Assim como eu posso influenciar ele, ele também me influencia. Com certeza. Então, ter ele nesse meu ambiente familiar me ajuda muito a me manter no foco. Porque, assim como ele, eu faço 2 esportes também.
Então eu acho que é porque a gente tá falando de ambiente, né? Isso muda tudo, mas sempre tem estranhamento da família. Tipo, e você também fica, como você falou, que ele se inspira em você, e você também fica, nossa, eu não posso parar. Olha que tá se inspirando em mim, que ele com certeza é uma pessoa muito importante na sua vida. Nossa, então, ao mesmo tempo que você motiva ele, ver essa motivação te motiva ainda mais. Com certeza. Porque o nosso corpo, né, os nossos hábitos, eles respondem aquilo que a gente acredita. E se a gente prega algo que a gente não vive, a nossa credibilidade vai pra zero. Minha mãe, eu tava falando até no outro podcast, que ela foi diagnosticada com uma doença autoimune, que ela necessita comer bem e treinar. E quando ela vem me perguntar dicas, me ver como uma referência, isso é uma honra enorme, porque eu sei que se ela for por esse caminho, por essa vida, e eu já vi ela se esforçando pra treinar pelas minhas dicas, cara, isso vai transformar a vida dela de um jeito. Sim. Então é muito legal ver essa questão do impacto que a gente tem, né? Tipo, a gente não ajuda, a gente não só se ajuda, mas ajuda os outros que a gente ama também. Exatamente. E isso é tudo. Tipo, eu imagino pra você também, que é atleta, as pessoas se inspirando na sua disciplina, às vezes receber comentários, nossa, eu tô treinando aqui com sua inspiração. Isso é tudo pra gente do esporte. Eu também tenho uma doença autoimune, eu tenho diabetes tipo 1, né? Então, tem muito mito dentro dessa questão de diabetes. Nossa, tipo, como é que você tem diabetes se você se alimenta, treina tão bem, ou você pode treinar? Então é muita coisa assim que a pessoa não tem tanto conhecimento. Eu tenho minha diabetes controlada justamente porque eu treino. E é isso que às vezes as pessoas fora da nossa bolha, elas têm um pouco de dificuldade de entender, que não é que a gente não pode algumas coisas não convém. A gente não vê mais sentido em fazer o que você está falando do bolo e dos outros alimentos. Tipo, você não vê sentido, porque é uma coisa tão parte da sua identidade que, cara, pra que eu vou fazer isso? Às vezes a gente gosta até mais da nossa dieta. Eu gosto muito mais. Eu faço umas receitas aí, fitness tão mal, tão feias, mas tão gostosas. Exato. E ainda vontade de sair da dieta. E eu imagino, tipo, nas viagens que você faz também, fora a preparação, a gente sente essa vontade de treinar. E muitas vezes isso é tido como você tá muito bitolado, você tá muito focado nisso, você vai ficar maluco. Só que é o contrário. Se eu não treinar, aí sim eu vou ficar maluco. Dia de descanso. Nossa, totalmente desafiador. Dia de descanso é dia de tortura, total. O que eu vou fazer? Cadê minha academia? Cadê minha aula de jiu-jitsu? Quando a gente entra nesse mundo de muito foco e disciplina, a gente precisa se colocar um pouco numa bolha. Tipo assim, eu poderia estar indo nesses lugares, eu poderia estar seguindo meu estilo de vida em certos ambientes, festas e rolês, mas eu prefiro me resguardar. Tipo, você, bem ou mal, você fica um pouco numa caverninha. Mas é bom, porque dá uma mentalidade muito... Eu não sei pra você, pra mim, cara, esse tempo que eu fiquei, quando eu tava no meu maior foco, assim, um pouco mais isolada, me deu uma disciplina que eu uso pra minha vida, tanto pros estudos, vida fora de treino. Eu acho esse tempo necessário, tipo, pra você se fortalecer nos seus valores. Se as pessoas às vezes pensam, nossa, você não vai pra tal lugar, você não sai com fulano, como é que você se diverte? Sendo que a nossa diversão é exatamente o que a gente faz. Nós estamos nos divertindo o tempo inteiro. É que nós temos conceitos diferentes. Então, o que pode ser bom pra uma pessoa, pra mim não é. E não é porque, eu tô me privando, eu queria tanto ir, não. Eu sinto muito prazer em tudo que eu tô fazendo. E assim, por exemplo, uma balada. Gente, é um ambiente horrível pra mim, porque eu não gosto. Eu gosto de estar na minha academia, eu gosto de correr. Claro, cada um faz o que quer. Muito interessante você ir, conhecer lugares, mas pra mim, pessoal, não é algo que me agrada. Sim, eu não é algo que me agrada. Uma amiga sua fala que vai comemorar um aniversário numa pizzaria. Tá. Não, depende muito, porque acredito que com ela essa coisa é muito mais flexível, mas vamos supor, eu tô numa fase final de preparação. Porque ela, por exemplo, ela treina, ela tem os campeonatos, mas isso é no dia, na hora, ela tem esses compromissos. O meu comprometimento tem que ser 24 horas, é algo extremamente puxado. É isso que muitas pessoas não entendem. Eu não tô vivendo meu esporte na academia ou só no momento que eu tô subindo no palco. Eu tô vivendo meu esporte 24 horas por dia. Então, dependendo da fase que eu tô, tem que levar a marmitinha assim. Mas se tiver numa refeição livre, eu como mais que aniversariante. Então, são dois extremos aí. Tem esse discernimento da fase também. E tem períodos que a gente vai precisar sacrificar. Sim. Que não, tipo assim, você não vai precisar conciliar assim. E infelizmente, eu acho que toda alta performance é isso. Você vai ter que entrar um pouco em desequilíbrio. A galera prega muito o equilíbrio, mas tem fases que o desequilíbrio precisa estar presente ali. Em qualquer esporte, E até que eu falo muito pro vestibular de medicina. Como que eu vou ter equilíbrio com os meus esportes, sendo que é um vestibular que exige com que eu fique muito tempo ali focado estudando? Sim. Então a alta performance é um pouco isso. E eu imagino pra você também no fisiculturismo, que você faz com alta performance. Eu faço mais pra hobby. Mas
às vezes é sacrifício mesmo. E vale a pena, vale muito a pena. Tudo na vida tem sacrifício, que nem você falou, você não vai passar em medicina se você não sacrificar horas do seu dia de diversão, você não vai ser um atleta de alta performance se você não abrir mão dessa saída de fim de semana, dessa comida. Então não existe caminho fácil, isso não só para esporte, para tudo na vida. Tudo na vida. Nada tem atalho, tudo, se você realmente quiser, você tem que abrir mão de alguma coisa. Exato. De alguma forma você tem. E infelizmente, assim, eu vejo muita galera usando o argumento, né, pra tirar essa fala de desequilíbrio de que a qualidade é melhor que a quantidade. Só que qualidade se constrói com quantidade. Exatamente. Então, como você vai fazer com uma boa execução se você não praticou muito? Exato. Entendeu? E principalmente, tanto nos estudos quanto no esporte, você precisa dedicar mais tempo ali no começo para aprimorar a técnica e isso vai reduzir o seu tempo te dando qualidade. Então, ter o discernimento de que algumas fases da vida é necessário você ter um único foco do que tentar abraçar o mundo e não ser bom em nada. A galera vê muito como seguir uma linha ali sem nenhuma quebra, numa linearidade absurda, só que constância é potencial de retomada. Eu errei aqui, o quanto antes eu vou retomar esse hábito. Com certeza. Porque no final o que conta é o saldo. Se o saldo for positivo de dias treinados, dias estudados, enfim, o seu resultado vai condizer com isso. Então eu vejo muito essa parte da disciplina junto com essa filosofia sobre constância. E eu acho que é o que mais me ajuda assim na minha vida. Tanto estudo, quanto treino. É manter essa mentalidade. Agora, na hora de treinar, vocês preferem treinar sozinhos ou ir treinar com amigos? Depende do amigo. Tem aquele amigo que fica o tempo inteiro na orelha, tem aquele amigo que sabe treinar. Mas a maioria das vezes sozinha mesmo. Eu prefiro muito mais sozinha, porque é legal a gente dar uma risada, a gente conversar. Mas quando você tá sozinho com a sua própria cabeça, o desempenho é diferente, o foco é diferente. Então, só se for aquele amigo tipo que te estimula a extrair mais de você. Mas se tiver em outro foco, a gente precisa se fechar mais numa bolha. É isso que nem você falou do ambiente. Imagina ter aquele amigo baladeiro ou ter aquele amigo que é de academia. Então, extremos, assim. Precisa então, fazer um pouco de escolhas, assim. Não é o momento. Conversar é muito bom, treinar conversando com um amigo é muito bom. Mas será que é um momento pra isso agora? Então eu acho que vai muito disso. O amigo baladeiro da pizza, você prefere ir com ele na balada ou você prefere tentar puxar ele no trem? Ai, eu ia tentar puxar ele dessa vida. Eu prefiro treinar com ele, porque assim como pessoas mais empenhadas no esporte tiveram um grande impacto na minha vida, se eu for a pessoa mais empenhada ali, quem sabe eu boto muita fé que eu puxe ele também. Exatamente, que sabe, então, ele tá precisando também dessa convivência por assim, sempre é um pouco difícil. Não. Mas, vez ou outra ali, eu acho que a gente puxaria ali um pouco. eu puxaria, tipo...